104 FM, muito bom dia! Agora 10 horas e 10 minutos. Estamos de volta com mais uma edição do podcast aqui na sua comunidade ativa na Rádio 104 FM. A vocês que estão nos acompanhando através das plataformas digitais, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigada por você estar acompanhando a nossa programação. E hoje, como de costume, estamos de volta com mais uma edição. E o tema é nada mais, nada menos que um tema muito importante para toda a comunidade, para todo o estado, para o Brasil inteiro e, claro, para o mundo. É um tema que a gente vai falar sobre segurança pública. E hoje, nos estúdios da Rádio 104 FM, já queremos cumprimentar e agradecer a presença do Tenente Wagner, que dentro de instantes nós estaremos aqui abordando alguns assuntos, alguns temas relacionados, por exemplo, o que é segurança pública? Cenário atual da segurança pública no Brasil, Constituição Federal, poder, dever de atuar da polícia e também o papel do cidadão. Vamos conversar também sobre a atribuição da população em geral, como o cidadão deve proceder para ajudar o trabalho policial. Enfim, principais órgãos e instituições responsáveis pela segurança pública. A atribuição da Polícia Militar nos termos da CF/98. Essas e outras curiosidades sobre a segurança pública no estado de Rondônia e no Brasil, dentro de instantes, porque antes eu quero cumprimentar também os nossos profissionais da segurança pública do estado de Rondônia, muito bem representados aqui pelo cabo Luciano da Silva. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Também a cabo Aline, seja muito bem-vinda. Também o sargento Ruimar, satisfação recebê-lo, sargento Ruimar. E conosco para ser entrevistado e falarmos sobre este tema de grande importância e de utilidade pública, Tenente Wagner. Neste momento, quero cumprimentar o senhor Tenente Wagner. Seja muito bem-vindo à programação da Rádio 104, ao podcast Comunidade Ativa. E eu gostaria primeiramente que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho, né, do cargo que o senhor exerce, né, há quanto tempo o senhor está trabalhando, né, como servidor público, né, do Brasil, afinal de contas, policial, né, e está aí sempre prestando aí relevantes serviços aí para toda a comunidade, especialmente falando de Rondônia. Seja muito bem-vindo, Tenente Wagner. Muito bom dia. Bom dia, Poliana. Bom dia, Rudinei, que se encontra aqui no estúdio. Bom dia aos nossos policiais que vieram me dar essa força aqui durante essa entrevista. Também quero cumprimentar toda a população de Alta Floresta que nos acompanha pela Rádio 104 FM e também pelas redes sociais. Como bem dito pela Poliana, eu sou o segundo tenente Wagner, segundo tenente PM administrativo Wagner. Atualmente eu estou exercendo o cargo de subcomandante da 2ª companhia, né, o quartel PM aqui de Alta Floresta. Eu fui admitido na PM em 2010, né, no ano de 2010 como soldado. 3 anos após, fiz um concurso interno, PSI, né, fui aprovado, passei no concurso de sargento, fui a Porto Velho, fiz o curso, retornei a Alta Floresta como sargento, né, 3º sargento, cumpri aí em torno de 7 anos nessa função de sargento, terceiro sargento, segundo, depois primeiro, e após isso fiz um concurso para oficial, passei, fui a Porto Velho, fiz o curso e agora retornei, né, e exerço a função de subcomandante aqui da 2ª Companhia de Polícia Militar em Alta Floresta do Oeste. Tá certo. Para nós iniciarmos aqui o nosso podcast, primeiro aquelas perguntas básicas, né? O que é segurança pública? Poliana, muito bem. Segurança pública é um tema que desperta bastante atenção, tanto dos populares como dos profissionais. E segurança pública pode ser caracterizada como um estado de normalidade, vamos dizer assim, um esforço de todos, dos agentes de segurança, do governo, do Estado, em manter um estado de tranquilidade pública, manter a ordem pública. Isso é segurança. Segurança pública, o nome é autoexplicativo. Segurança da população. É uma segurança de você ir e vir, por exemplo. É um direito. Esse é um dos direitos, né? É manter os direitos individuais do cidadão. É aquele esforço que nós todos fazemos. O Estado, através de seus órgãos, diversos órgãos, Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária, né? No nível do Estado, a nível estadual, temos a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, Polícia Militar, né? Que é a Polícia Administrativa, e Corpo de Bombeiros Militares e Polícia Penal. Então, esses órgãos todos são responsáveis, né? Têm o dever, assim, de representar o Estado na prestação de segurança pública. Manter a ordem, a paz, a tranquilidade social, né? Então, isso é muito importante. É um tema que reflete diretamente em nossas vidas, né? Na vida do cidadão que está trabalhando, que sai de casa cedo. E ele tem a garantia de que ao retornar do trabalho, Rodinei, ele não vai encontrar a casa dele arrombada, furto, aquele celular que ele comprou, aquele notebook que ele trabalhou para adquirir, vai estar lá. Isso nós da Polícia Militar fazemos muito bem, né? Os nossos policiais aqui de Alta Floresta estão todos de parabéns, aos quais eu cumprimento todos pelo excelente trabalho que vem prestando. Alta Floresta é uma cidade tranquila, né? Levando em consideração outras cidades, capitais e até mesmo o município de regiões aqui próximas, né? O nosso índice de criminalidade aqui é bem baixo, graças ao trabalho que todos os policiais aqui da nossa companhia prestam. E prestam, diga-se de passagem, um excelente trabalho à nossa população. É muito bom, ótima observação que o senhor fez, segundo tenente, né, da Polícia Militar, o senhor Wagner. Essa observação, inclusive, de ir trabalhar e chegar em casa e ter aí o seu eletrodoméstico do mesmo jeito que você deixou, ou a gente até mesmo ficar na sua casa e deixar a moto na frente de casa, porque tem muitos lugares, a gente pode falar isso até mesmo no estado de Rondônia, que isso é praticamente impossível a gente ter essa tranquilidade de você deixar a sua moto na frente de casa, né, sem ter aquela percepção de qualquer momento você vai ser assaltado. Ou você fazer uma caminhada, né, nas avenidas da cidade e você ser assaltado aí, né, por um bandido levando o seu aparelho celular, porque muitas vezes é normal você fazer uma caminhadinha e estar ali com o seu celular, ouvindo uma música ou distraído. E eu gostaria que o senhor comentasse em relação, por exemplo, de acordo com Alta Floresta, ao estado de Rondônia e em outros estados brasileiros, você vê que o estado de Rondônia é um estado, é um estado mais tranquilo em relação a outros estados, ou o estado de Rondônia é um estado que também tem muita criminalidade? Muito bem, Poliana. Fazer uma breve análise aqui. O estado de Rondônia é um estado, vamos dizer assim, em comparação com outros estados da federação do Brasil, né? É um estado bastante tranquilo em relação à criminalidade. Não vou dizer aqui, afirmar que não existe crime. Isso é impossível. Todo local, ele vai existir. O conflito existiu desde sempre. Desde o início das civilizações existe conflito, né? A história está aí para nos dizer isso. Mas, no tocante ao estado de Rondônia, muito também pela atuação dos nossos profissionais de segurança pública, pelo esforço, pela integridade e responsabilidade dos nossos policiais, isso eu digo Polícia Militar, Polícia Civil, que trabalham diuturnamente para garantir a segurança pública, o nosso estado, vamos dizer assim, é um estado bom de se viver, é um estado seguro. Você mencionou aí, eu vejo pessoas, caminho à noite aqui, eu vejo pessoas sentadas na frente da residência tomando tereré. Sim. Com o celular na mão, conversando com a família, se divertindo, se distraindo. Aquele momento em família, né? Sentado na frente da residência, na rua, no quintal. Isso nos enche de orgulho. Por quê? Isso é sinal que o trabalho da Polícia Militar, né? O trabalho de prevenção do crime está sendo bem feito, né? Então, em especial a cidade de Alta Floresta, é uma cidade tranquila. Existe crimes. Existe. Isso é impossível dizer que não existe. É impossível dizer que não existe crime. Todo local ele vai ter. Mas aqui numa taxa menor, numa proporção menor de crimes. Tá certo. A população de Alta Floresta, né, ela, em sua extensão territorial do município, tem muitos desafios, né? E aí, por exemplo, eu gostaria que o senhor falasse os principais órgãos e instituições responsáveis pela segurança pública. Bem, nós temos aí, de acordo com a Constituição Federal, ela lista lá no artigo 144, a nossa Carta Magna, a nossa lei principal, que dela advém todas as demais leis, né? A nossa Constituição Federal, que deixa bem explicado para a população. Ela traz lá no artigo 44 um rol
de órgãos lá responsáveis pela segurança pública. A nível federal tem a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Polícia Ferroviária Federal. E passando para o nível do estado, estadual, nós temos, como eu disse aqui no início, a Polícia Civil, que atua na investigação. A função principal é a função investigativa da Polícia Civil, ela é uma polícia judiciária, que o crime aconteceu, ela vai apurar. E o nosso caso, que a nossa atuação ela é mais preventiva. A nossa função é evitar que o crime aconteça. É estar patrulhando nas ruas, fardado, passando, verificando, ao ver um cidadão em fundadas suspeitas, vamos dizer assim, vai lá, aborda. Às vezes a gente pega uma arma com aquele cidadão que está com a má intenção, vamos dizer assim, de fazer um furto, de fazer um roubo. E o simples fato dele ver a presença do policial militar fardado, né, com a viatura, todo caracterizado, com armamento, isso já inibe, né, ele de praticar um furto ou qualquer outro crime, qualquer outro delito naquela localidade. Então, nossa função principal da Polícia Militar é o policiamento preventivo. Tenente Wagner, eu gostaria de fazer, por exemplo, uma pergunta para o senhor relacionado à perturbação do sossego. Muitas pessoas não têm a ciência relacionada, por exemplo, perturbação do sossego, para mim, é quando está tendo bagunça, é por aí, tá certo? Muita bagunça, onde você está nas proximidades. Isso leva também a som alto, a fora de hora ou independente do horário. Segue por aí essa perturbação do sossego? Como cidadão ele deve proceder quando alguma coisa estiver tirando a sua paz? Exatamente, muito boa pergunta. O sossego ele é primordial, né? Primordial na vida do cidadão. Às vezes o cidadão está trabalhando, chega em casa, chega no final de semana, ele quer descansar. Ele quer estar junto com a família dele. E tem ali do lado outro que já quer festar. Né? Som alto. E tem todo o direito de festar. Agora, a festa dele, ela não pode atrapalhar o sossego da vizinhança. Né? Em termos bem rudimentares aqui, o meu direito de liberdade, ele não pode atrapalhar a liberdade do outro também, da outra pessoa. Então, eu quero ouvir meu som, ouça seu som, toma a sua cervejinha em casa, né? Divirta com a família, mas não atrapalhe o vizinho. É bom esse convívio entre vizinhos, essa harmonia entre a vizinhança. Então, na parte criminal, como proceder? A perturbação do sossego, desculpa aí, a perturbação do sossego, ela depende de representação da vítima, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa, ela liga no quartel, ela fala assim, não, mas eu não quero identificar, eu queria que passasse aqui e desse um conselho, né? Um conselho, pedir para baixar. A gente até faz um patrulhamento, vê ali o que está acontecendo, mas é interessante que a pessoa que está sendo prejudicada, ela dê o nome, liga lá para o policial e fala assim, eu sou fulano de tal, moro em tal rua assim, e aqui perto da minha casa está tendo uma perturbação de sossego, o som está muito alto, eu não consigo dormir. Junta isso, pega ali mais uma testemunha, 2 pessoas também que estão sendo incomodadas na vizinhança ali, e aí sim a polícia militar vai lá e faz o registro de ocorrência. Faz o registro de ocorrência, recolhe esse som, se for o caso faz um tempo circunstanciado de ocorrência, e assim esteja cessando aquela perturbação, né? Isso pode haver uma denúncia só ou outras denúncias? A polícia já pode levar o equipamento de som? Geralmente, com uma informação, com uma denúncia dessa, a gente já manda a viatura no local, faz uma notificação. Certo. Primeiro a gente faz uma notificação ali para o envolvido. É interessante que tenha pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas, 3 testemunhas. Para caracterizar a perturbação da coletividade ali, que de fato ele está participando. Certo, mas aí, tenente, a pergunta que não quer calar. O horário, muitas pessoas de repente avançam o sinal após as 22 horas, mas a perturbação do sossego não quer dizer que ela está caracterizada somente até as 22 horas. Durante o dia eu posso caracterizar como perturbação do sossego durante o dia, em qualquer hora que seja? Perfeitamente, qualquer horário.
Não tem, tem aquela velha mística, né? Aham. Aquele velho ditado, só depois das 22 horas. Isso não é verdade. Isso é mito. Isso é um mito, né? Verdade. Isso é um mito. Isso não é verdade, é qualquer horário. Por quê? Eu explico. Por quê? Por quê? Tem pessoas que trabalham à noite. Tem o guarda do banco, da lotérica, de um restaurante, de uma casa de show. Ele trabalha à noite. De dia ele precisa dormir. Ele precisa dormir para trabalhar outra noite. Não é, Rodinei? Então, se tem um som perturbando ele, é direito dele ligar na polícia militar. Liga, fala, eu trabalho à noite, tem um som aqui me perturbando. Ou mesmo que ele não trabalhe à noite. Tem uma criança pequena em casa que quer dormir, ele precisa dos afazeres dele, aquilo está incomodando. Incomodando, né? Então, é direito dele ligar e solicitar a polícia. Isso serve também aos comércios locais de Alta Floresta. Por exemplo, às vezes um comércio quer fazer uma promoção, uma propaganda durante o dia, ou show ao vivo, ou locução comercial na porta de loja, e o som, de repente, acaba atrapalhando o coleguinha do lado, o vizinho. E aí, o que acontece? Podem ligar. A gente vai estar atuando, a gente vai no local. Cada caso é um caso específico. A gente vai, verifica se de fato o som da loja vizinha está atrapalhando, né? E se for o caso, faz uma notificação primeiro. Uma notificação no sistema mobile que a gente trabalha, né? Não é uma ocorrência ainda criminal, é uma notificação para ele baixar o som. Se persistir, a gente faz a ocorrência daí. Tá certo. Mudando de assunto, gostaria de falar agora sobre violência doméstica. Medida protetiva de urgência. Como proceder no atendimento? E antes que o senhor responda, em briga de marido e mulher, se mete a colher? Deve ligar para a polícia? Deve tentar fazer alguma coisa para que algo grave não aconteça? Porque a gente ouve briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas quando tem aí um procedimento já várias vezes que você está vendo que tem algo errado acontecendo, né, com a senhora, com a moça, com a jovem na casa, né? Você só ouve e finge que não está sabendo de nada ou deve ligar para a polícia? O que as pessoas devem fazer? Deve ligar sim. Qualquer caso de violência, seja ela doméstica, seja qualquer outra violência, deve sim ligar para a Polícia Militar. Afinal, a nossa Constituição Federal, ela fala, é dever dos agentes do Estado promover segurança pública. Mas também é responsabilidade de todos. Todos nós somos responsáveis pela segurança pública, né? Então, se está tendo um caso de violência, eu não posso me omitir. Eu devo sim ligar e informar, do lado da minha casa aqui, numeral X, né? Uma casa amarela, portão preto, passar os dados, né? Passa os dados. Aí, nesse caso, a pessoa não precisa falar quem está ligando, né? Não, como é que a gente fala? Se identificar. Nesse caso, não precisa se identificar. É interessante que se identifique. Mas certo. não às vezes por medo. Por medo. Vezes, isso. Por receio de uma possível represália, do vizinho ficar perseguindo, vamos dizer assim, de uma perseguição. Aí a gente vai fazer a investigação, a devida investigação. Vamos acionar os órgãos competentes que trabalham junto com nós, Conselho Tutelar, Poder Judiciários. Vamos levar essa informação até eles para a gente atuar junto. Alta Floresta tem muitos casos de violência doméstica, seu tenente? Tem. Considerando a população de Alta Floresta hoje, que está em torno de aproximadamente 23 mil habitantes, né? Já foram registrados somente esse ano, até o presente momento, 52 casos de violência doméstica. Então veja que é um número considerável. Quantos casos? 52 casos. 52 casos. Acontece muito, né? Nos finais de semana, principalmente, talvez por bebidas alcoólicas, situações diversas, onde a família se encontra em casa, o que era para ser um momento de descontração, acaba virando briga. E muitas dessas discussões e brigas acaba tendo como desfecho violência doméstica. E nessas violências aí domésticas, a medida protetiva, algumas vezes é solicitada, né? E acaba acontecendo, vocês já assim,
geralmente acontece em muitos casos, né, dessa medida ser ultrapassada, né, pela pessoa que tem essa atitude de violência contra a mulher, de ter que ligar ou automaticamente nem precisa ligar, porque tem uma distância aproximadamente para o homem e a mulher não ficarem juntos, não ficarem próximos, né? Certo, certo. E a pergunta também, por exemplo, eu tenho uma medida protetiva do João, por exemplo, mas eu estou no local, ou eu chego depois e ele já está no local. O João tem que sair ou eu tenho que sair? Se existe uma medida protetiva. Porque geralmente as pessoas confundem muito também, né? Porque eu tenho uma medida protetiva, eu posso chegar em qualquer lugar que o João esteja e eu acabo abusando também, né, do momento de lazer dele. Existe isso? O que a pessoa deve fazer? Então, a medida protetiva, geralmente, ela estabelece um local que protege ali a residência, os locais onde é que a vítima, a possível vítima, frequenta, né? Então, ela vai estabelecer. Isso é do judiciário, né? É o judiciário que estabelece, que concede essa medida protetiva. Então, geralmente, ela fala, o acusado, né? O acusado ou o agente, vamos dizer assim, ele não pode aproximar da vítima a 200 metros. 200 metros, né? É isso que estabelece. Então, isso será cumprido. Acontece casos de o agente até mesmo passar em frente à casa da vítima. E isso a gente atua. E nisso a gente atua. Não, o agente está aqui numa casa que alugou agora uma casa do lado da minha, praticamente, né? Isso acontece. Acontece. E daí a gente atua. Fala, ó, vai lá com a medida protetiva e leva o caso ao conhecimento do Poder Judiciário, como sendo uma desobediência. Tá certo. E os crimes de infrações de trânsito? Agora, falando, por exemplo, das infrações de trânsito. Alta Floresta, a gente sabe que a gente consegue andar de um lado para o outro, né, em questões assim de minutos. A gente consegue andar a cidade inteira em questão de minutos, né? Por exemplo, crimes e infrações de trânsito que, assim, ocasionam muitos acidentes na cidade. Frequentemente isso tem acontecido, tem época que acontece mais. Gostaria que o senhor falasse também sobre esses crimes aí, sobre infrações no trânsito. Muito bem. Primeiramente é importante a gente fazer a diferenciação entre crimes, né? Crimes de trânsito e infrações de trânsito. Crimes de trânsito são aqueles previstos no CTB, né? No CTB como sendo crimes. Infrações é aquelas que é somente a notificação, a autuação de trânsito pelo policial. Então ele vai ser autuado, ele vai pagar uma multa, ele vai sofrer as penalidades administrativas, vamos dizer assim, lá junto ao Detran, perder ponto na carteira e afins, né? Os crimes não, ele já vai responder, vai ser responsabilizado penalmente. Ele vai ter que prestar contas junto ao Poder Judiciário pelos crimes que ele cometeu. Um exemplo de crime é embriaguez na direção. Então, ele vai, se constatado, ele vai ser autuado em flagrante, o condutor vai ser autuado em flagrante, né? Conduzido à delegacia, constatando, ele será preso em flagrante. Ou seja, ele vai fazer o teste do bafômetro. Isso, ele vai ser convidado a fazer. Ele não é obrigado a fazer o teste do bafômetro. Contudo, mesmo que ele não queira fazer, se recuse fazer o teste do bafômetro, o policial militar ele tem o dever de constatar essa embriaguez. Então, ele preenche o termo de constatação. Termo de constatação conduz da mesma forma até a delegacia. O policial só não vai colocar se ele fizer, porque daí ele vai provar que ele não está embriagado, né? Exatamente. Se o motorista, vamos dizer assim, o condutor, fizer e não der embriaguez, beleza. Ele se livrou sem nenhuma penalidade, né? Já do contrário, ele será conduzido à delegacia e feito todos os procedimentos do flagrante delito. Já as infrações de trânsito, voltando aqui, ele vai responder administrativamente, junto ao Detran, né? Vai fazer as multas, ele vai ter o direito de recorrer, né? Mas é feita essa multa, ele perde ponto na carteira, tem que pagar, né, um valor em dinheiro, cada multa ali tem um valor a ser pago. E outra questão, Poliana, já que você falou do trânsito aqui.
A gente vê muito questões de estacionamento, né? Estacionamento, faixa de pedestre, né? Isso é uma coisa que eu chamo a atenção, né? A nossa sociedade, ela tem que ser consciente. Estacionamento está previsto para moto, está marcadinho ali no chão, estaciona ali só moto, não estacione carro ali em cima, né? Senão ele corre o risco de ser autuado. Se o policial ver, ele vai ser autuado, né? E às vezes a pessoa fica chateada, mas isso é uma consciência que o cidadão deve ter, né? Está marcado ali. Estacionamento regulamentado para moto, para carro de pequeno porte, né? Para idoso, Proibido deficiente. estacionar. Então deve respeitar. Isso evita dissabores, né? E às vezes a pessoa fica chateada com o policial militar ainda. Mas isso é o dever do policial militar. Ele passa lá, ele vai fazer a autuação, ele deve fazer. Faixa de pedestre, nem que fica um pedacinho em cima só, é autuado do mesmo jeito. É autuado. Ele não pode invadir a faixa de pedestre, porque ali passa diversas pessoas, né? Ali é onde o pedestre deve passar. Também estacionamento de idosos. Às vezes chega, a guarnição chega no local e tem um carro sem identificação nenhuma. Sem identificação. Idoso, estacionamento de idoso, estacionamento de deficiente, né? Então o carro tem que estar identificado lá assim, ó, com cadeirante, aquele símbolozinho do cadeirante, a plaquinha de idoso. Ah, eu sou obrigado a colar no meu carro a placa de idoso, de deficiência, né? Não, eu posso ter uma plaquetinha, né? Assim, coloco no para-brisa do meu carro ali. A hora que o policial chegar, ele já vai ver aquela plaquetinha lá e fala, opa, aqui realmente é um idoso que está aqui. Tá certo. Bom, nós estamos aqui hoje, dia 19 de outubro. Estamos nos aproximando, né, final de ano. E aí, onde começam os furtos? Gostaria que o senhor falasse do aumento das festas de final de ano, sobre a saidinha, né, que acontece nos finais de ano, né, dos presidiários lá, dos presos. E aí, o que acontece? Como que a polícia trabalha para cuidar da segurança da população e para evitar, né, esse aumento dos furtos na cidade? Exatamente, Poliana. Tem uma tendência no final do ano de aumentar a quantidade de furtos, né, de crimes. Isso em virtude das festas, né, que acontecem, das saídas temporárias, né, dos detentos. E nesse sentido eu oriento a população, né? O senhor João, a senhora Mariazinha, que mora lá na rua X, né? Ele sabe, ele conhece o local dele. Ele mora ali muitos anos, né? E nesse sentido, às vezes, né? Tem uma casa lá que mudou, que o dono mudou, que o proprietário mudou, e aquela casa está vazia, ela começa a ser ocupada. Só que ali ele começa a ver atitudes suspeitas, né? Um pessoal diferente, que não sai para trabalhar, né? Só fica à noite, né? Só sai à noite. Então ele deve informar a polícia militar. Ele fala do seguinte modo, liga lá no quartel, né? Informa, olha, aqui do lado da minha casa mudou um pessoal de tal forma, eu estou achando eles em atitude suspeita, estranha, para a gente verificar essa situação. Porque às vezes pode ser pessoas que estão mal intencionadas, que estão morando ali do lado dele, né? E ele não sabe. Aí a pessoa fala assim, mas isso não é um problema meu, né? É um problema da polícia. Eu não sou policial, então não vou me envolver com isso. É engano. O cidadão, ele deve se envolver. Por quê? Quando ele sair de casa, né? Se ele se recusar, um dia que ele sair de casa, ele pode ter a casa invadida. A privacidade dele invadida. O domicílio dele sendo invadido e furtado. Ou até mesmo cometimento de outros crimes mais graves. Como o roubo, né? O roubo feito contra ele. Então, aí eu convoco a população de Alta Floresta. Avise a polícia militar, né? Denuncie tais situações. Achou estranho, suspeito? Denuncie a polícia militar. E final de ano isso aumenta, né? No final do ano a tendência é aumentar esses furtos. Por quê? Tem a saída dos detentos, a cidade fica mais movimentada, né? As pessoas naquele vai e vem de festas de final de ano. Turistas, né? Turistas. Às vezes as casas, elas não estão ocupadas pelos seus respectivos donos, porque saem para viajar e a casa fica sozinha. Então o vizinho ali do lado,
ajuda, né? Ajude o seu vizinho ali. Denuncie, fale, ó, o meu vizinho está viajando e a casa dele tem um barulho estranho aqui, né? Tem uma coisa que não é normal. Eu não sei se ele já chegou em casa, eu não sei se é alguém que está invadindo a casa dele. Então, essas informações ajudam por demais a Polícia Militar a prevenir realmente a prevenção do crime nesse sentido. E a população tem um papel fundamental. Eu digo que a população tem um papel fundamental, principalmente nessas épocas. Por quê? A Polícia Militar ela não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, lá na Rua da Liberdade, né, número 22, só a título de exemplo aqui, né, quem conhece da realidade mais que ninguém é a população que mora lá, né, a população que mora lá. Então, ela deve sim denunciar e ajudar o trabalho da Polícia Militar para identificar e evitar crimes nessas localidades. E por falar em evitar, por exemplo, a prevenção do foco principal de atuação da Polícia Militar, fazendo aí o patrulhamento ostensivo, né? Gostaria que o senhor falasse relacionado aí sobre a prevenção do patrulhamento ostensivo que vocês realizam aqui em Alta Floresta. Então, repito, a função da Polícia Militar, a função principal, isso não quer dizer que acontecendo o crime a gente não vai atuar, porque acaba atuando, né? Mas é a prevenção do crime, evitar que o crime aconteça. E aqui vai um ditado popular, e abro aspas aqui. Melhor remédio é a prevenção, fecho aspas, né? Então, o trabalho da Polícia Militar, ele é muito importante, porque ele vai evitar que o cidadão seja roubado, né? Patrulhando lá. Ele vai dar uma confiança às pessoas daquela localidade, né? As pessoas vendo o policial fardado. O termo ostensividade ele quer dizer visível. O policial está visível pela farda, né? Pela viatura, pelo armamento, por as suas características. Então o policial passando ali na rua X, fardado, né? Com a viatura, sirene ligada, então a população já vai sentir aquela segurança. Poxa, a Polícia Militar, de fato, está cuidando da minha casa, né? Está passando aqui na frente da minha casa. E do mesmo modo, se aconteceu algum crime, ou está na iminência de acontecer, o policial passando, até mesmo uma criança vai ver, fala, ô policial, informar o senhor que ali tem umas pessoas cometendo crime, empinando motocicleta na rua, né? Cometendo direção perigosa. Ou aquele pessoal ali é estranho, mudou para cá há pouco tempo. Eu estou com medo umas pessoas muito estranhas, né? Vamos dizer assim. Um exemplo aqui, bem coloquial, né? Eu estou usando aqui. Então, a nossa função principal é essa. Policiamento ostensivo fardado. Não quer dizer que a gente não tem outros tipos de policiamento, né? Mas a função principal é essa. Olha, nós temos aqui, eu vi aqui algumas informações, por exemplo, o quantitativo de policiais na sede. São 40 e 41 nas frações subordinadas, que significa o quê? Exatamente. A sede, nós somos uma companhia de polícia militar. A sede dessa companhia de polícia militar é aqui no município de Alta Floresta. Então, a segunda companhia de polícia militar é sediada aqui em Alta Floresta. Então, na sede, a gente conta com 41 policiais, né? Igual você já disse. E, além da sede, a gente é responsável pelos municípios de Santa Luzia, Alto Alegre dos Parecis e Parecis, que são subordinados, né, à segunda companhia. Então, a gente, de modo indireto, a gente cuida ali, né? Está sempre acompanhando as ocorrências e o policiamento que acontece nessas localidades também. Então, além de Alta Floresta, vocês também acompanham, né, os crimes que acontecem nestas cidades. Para repetir, Parecis, Santa Luzia, Alto Alegre dos Parecis e Parecis. 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 Veja que a nossa responsabilidade territorial ela é muito grande. Muito extensa. Para explicar melhor, o 10º Batalhão, a gente é subordinado ao 10º Batalhão. O 10º Batalhão de Polícia Militar é sediado em Rolim de Moura. Então, do 10º Batalhão, tem 2 companhias,
duas companhias. A primeira é dentro da própria cidade de Rolim de Moura, e a segunda é uma companhia destacada, que é esta aqui de Alta Floresta, segunda Companhia de Polícia Militar, que tem a responsabilidade territorial dessa área que eu acabei de citar, né? Então veja que é uma área muito grande. Só Alta Floresta, nós temos vários distritos, né? Rurais, incluído Porto Rolim, Isidolândia, Filadélfia, distrito de Nova Giásia, né? Então são muitos distritos. Então aumenta os nossos desafios. Pode ser. Aumenta, vamos dizer assim, os desafios dos nossos patrulhamentos pela distância territorial, vamos dizer assim. Tá certo. Neste momento você está ouvindo o podcast aqui pela Rádio 104 FM. Direção geral Joslaine Dias, apresentação Poliana Martins, produção Rudinês Balcheiro e também assessoria Cleusa Tolotti. Estamos conversando no podcast desta semana com o 2º Tenente Wagner, subcomandante da 2ª Companhia de Polícia Militar. E o tema de hoje de grande relevância, ouvimos aqui muitas informações, você aprendeu muita coisa já no decorrer da nossa programação. Já estamos chegando já no finalzinho do podcast de hoje e eu quero agradecer a você que nos acompanhou até o começo aqui do podcast de hoje. Inclusive, quero cumprimentar aqui o Wellington, né, que está participando conosco. Também vou citar o nome de alguns internautas, Tenente, que estão mandando mensagens, né, mandaram perguntas. E, inclusive, tem uma pergunta aqui bastante interessante e a gente vai compartilhar. É um momento assim de quebra de gelo, mas é interessante que a gente também fale para as pessoas que estão nos acompanhando. Quem mandou mensagem para a gente aqui foi o Ademir. Bom dia, Ademir! Ademir lá de Seringueiras, a Caroline Arruda, a Marciana Borges. Bom dia, Marciane. Marcos Soares também ligado, curtindo aí. A Analice, lá da Cabela e Boutique. Bom dia, Analice! Também vamos agradecer aqui o James, o Matheus, lá nos Estados Unidos. Obrigado pela companhia, Matheus. A Catiele Marciel, muito obrigada também pela participação. O Ademir fez a pergunta aqui. Obviamente que é um quebra-gelo, tá? Por favor. Se a gente falar com um policial feminino, que é bonita, e ela estiver fardada, é um descato à autoridade? Como é que a gente fala? Desacata a autoridade? É desacata a autoridade? Mas é uma pergunta até interessante, porque muitas pessoas, além de ser fãs, né, assim como acham os homens fardados bonitos, também acham mulheres bonitas. Se elogiar, pode ser, recebe como elogio ou um desacato, Tenente? Poliana, nesse caso, vamos dizer assim, cada caso, tem as suas peculiaridades. Cada caso é um caso, né? Tá certo. Se for uma coisa de maneira respeitosa, que a pessoa tem uma certa afinidade com o policial, né? Então, o próprio policial é que vai decidir. Se ele se sentiu desacatado, será feita a ocorrência. Ou se ele não se sentir desacatado, vamos dizer assim, não me senti ofendido com isso aí, então vai depender de cada caso, mas sempre de maneira respeitosa. Devemos manter o respeito pelos nossos policiais, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, devemos manter o respeito, né? Então, eu vou dizer, é desacato? Vai depender, né? Vai depender da situação ali. Se a policial feminina se sentiu ofendida e for lá e registrar a ocorrência, vai ser um desacato, né? A princípio vai ser um desacato. Mas se ela falou, não, eu me senti bem, eu não me senti ofendida, então, tudo bem. Tá certo. Inclusive, nós temos aqui a Cabo Aline, né? Representando aí, né, a classe feminina da Polícia Militar. Parabéns. Muito obrigada aí pela presença. E com todo respeito, muito bonita. Obrigada. Não vai ser desacato. Não vai ser desacato, viu, gente? Não vai ser desacato. Não vai ser desacato. Olha, aqui nós vamos agradecer também a Paula Duarte, lá de Costa Marques. Bom dia, Paula. Paula Duarte, de Costa Marques. Eu não sei se a Paula hoje está em São Francisco ou em Costa Marques.
ou em qualquer lugar do Brasil, porque ela vive viajando. Mais um abraço. Obrigada, viu, Paulinha? A Vanessa, o Leandro Galvão, o Cristiano Sam, o James, que era de Alta Floresta, inclusive, hoje está em Seringueiras, o Cleiton na Espanha, a Aline Colombo, o Flávio Klippel, tá na Europa também o Flávio. Muita gente está vendo no Brasil, fora do Brasil, em Alta Floresta, cidades vizinhas, pessoal acompanhando em massa aqui a programação. Inclusive aqui a Caroline, o Gil, né? O Gil lá de Cacoal, inclusive ele é indígena lá de Cacoal, lá, esqueci o nome da aldeia, né? Que ele representa, mas gente boa demais, sempre acompanhando a nossa programação. O Diego Lopes, Suzana, meu Deus do céu, muita gente. O Eliel Barbosa, o Wellington, Marcos Silva, o Magno Ribeiro, que inclusive está lá nos Estados Unidos nos acompanhando. Ê, Magno, só de férias, né? Curtindo. Também Gesso Nova Era. Olá, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver aqui, o Cleiton Oliveira, Simone Lopes, o Gabriel, deixa eu ver aqui, Chagas Imobiliária de Rolim de Moura, Mila, Batista, Wellington, Cláudio Oliveira. Infelizmente a gente não vai conseguir cumprimentar todo mundo, mas a gente agradece aí a participação. E pra gente só fechar aqui com uma última pergunta antes das suas considerações finais, Tenente. Sim. Tivemos aí o Setembro Amarelo, né? Fechamos o mês aí, o Setembro Amarelo, já estamos aqui já dia 19 de outubro, mas a gente pôde observar que principalmente neste mês já tivemos aí pelo menos 2 suicídios, né? 2 suicídios. E eu gostaria que o senhor comentasse em relação aos suicídios que acontecem. Há muitos casos de suicídios aí ao longo do ano. Tem anos que tem mais, tem anos que tem menos. Assim que você trabalhando à frente pode trazer mais ou menos um levantamento aproximadamente para nós? Certo, Poliana. Eu trouxe uns números aqui. Alta Floresta esse ano, de 2023, teve 3 ocorrências de suicídio, né? Uhum. Então, para uma cidade pequena, de ter uma população pequena, é um número bastante expressivo, né? É uma situação, né, que nos deixa triste, vamos dizer assim, da pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida. Então acontece, todo ano acontece, né? E nisso eu alerto os próprios familiares que fiquem atentos, né? Não deixe chegar a esse ponto, procure ajuda num profissional de saúde, lá de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, para que não deixe chegar. É muito triste para um familiar chegar e topar seu ente querido numa situação que tirou a própria vida, né? Muitas vezes por enforcamento, por tiro, né? Atirar nele mesmo, em si próprio, né? É muito triste isso aí. Mas acontece, igual você me perguntou, esse ano estamos registrando 3 suicídios aqui em Alta Floresta. 3 suicídios, né? E nós temos aqui outras informações, ocorrências contra a vida. São 8 homicídios? 8 homicídios. Exatamente, 8 homicídios. Temos aqui outros relatórios. Gostaria, inclusive, que o tenente falasse para nós, né, com informações precisas sobre os furtos e roubos, sinistros de trânsito, essas informações que muitos não têm. Exatamente. Isso é bom porque a população ela toma conhecimento das ocorrências e da atuação dos nossos policiais militares, do trabalho que a gente faz aqui na nossa companhia. Então, como a Poliana me pediu aqui, eu vou passar alguns dados. Isso é das ocorrências principais. E que fique registrado também. Esses dados que eu tenho aqui é do sistema da Polícia Militar, certo? Pode ter ocorrido outros casos, né, que foi registrado diretamente na Polícia Civil. Então, eles, da Polícia Civil, irão ter esses dados, né, lá. Esses dados que eu passo aqui é referente ao trabalho da Polícia Militar. Fique bem esclarecido, né? Então, os nossos policiais aqui de Alta Floresta atenderam um total de 714 ocorrências.
Isso entra em ocorrências e registro de fato no local. Que quando o policial ele vai no local da ocorrência, ele vai lá e registra. Mesmo que não dê nada, ele faz um registro. Foi feito o atendimento assim, foi feita uma averiguação em tal local, onde tinha um indivíduo, tinha denúncia que havia um indivíduo suspeito, mas nada foi encontrado. Então ele faz esse tipo de registro, né? Então, no total, a Polícia Militar registrou 714 atendimentos, né? Considerando que a área da companhia abrange Santa Luzia, Alto Alegre e Parecis, fez-se um total de 1.570 atendimentos. É um trabalho bastante bom. Veja que é um trabalho bastante bom, bastante atuante da Polícia Militar. Isso só os números da Polícia Militar da 2ª Companhia, em Alta Floresta do Oeste e regiões. Alta Floresta, sede, 714 atendimentos. Toda a companhia, 1.570. Isso aqui. Ocorrência de homicídio, você já mencionou, teve 8 homicídios registrados pela Polícia Militar. Registrados pela Polícia Militar. Suicídio, 3. Isso aqui em Alta Floresta. Considerando as outras localidades que também é subordinada aqui, 20 homicídios. Furtos. E aí eu faço uma diferenciação. Furto é aquela subtração de bem móvel, onde não há violência e grave ameaça. Então não há emprego de arma, não há emprego de violência. Então furtos, isso é furto. Você chegou em casa e topou sua casa arrombada, um arrombamento, e levaram seu notebook ou qualquer outro bem, isso é um furto. Não houve violência e nem grave ameaça. Se você está chegando em casa, chega lá uma dupla de motociclista, coloca ali uma arma em você, né, em nós, e leva nosso celular, isso é um roubo, porque houve violência e grave ameaça, que fica explicado aí para a população entender, certo? Então, furtos, teve um total de 120 furtos na nossa região, em Alta Floresta, até o presente momento. E um total de 194, incluindo toda a área. Isso, Santa Luzia, Alto Alegre dos Parecis e Parecis. Um grande número em Alta Floresta, né? De furtos, né? É o crime que acontece contra o patrimônio, né? Que acontece com maior recorrência, vamos dizer assim. É furto. A pessoa sai de casa e às vezes está lá aquele cidadão lá desocupado, que não gosta de trabalhar, né? E vai lá e furta lá uma bicicleta, um notebook da pessoa que não está em casa. Quando ela chega em casa para o almoço, na residência dela para o almoço, ela já não encontra mais o bem que ela trabalhou para adquirir. E aí, isso é furto, né? Então, é um total bastante expressivo. 120 furtos. Violência doméstica, número bastante expressivo também. 58 violências domésticas registradas pela Polícia Militar. 58 desconsiderando as que são registradas diretamente na Polícia Civil. E aqui eu faço um adendo na violência doméstica. Um adendo aqui. A vítima registra e ela tem que manifestar na ocorrência, se ela assim entender, a exigência por medida protetiva. Ela tem que manifestar. Então, ela vai, não, eu quero uma medida protetiva. Então a gente vai lá, já passa a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil, o nosso registro desembocam lá, são enviados para a Polícia Civil, e o delegado vai fazer uma representação, um pedido aí ao juiz, e tão logo o juiz receba, ele já vai deferir, analisar ali o caso em concreto, e sendo possível ele já defere essa medida protetiva. Então, a violência doméstica, ela depende da vítima e querer, não, eu quero uma medida protetiva, porque eu me sinto desconfortável, perseguida, né, ameaçada por meu esposo, por meu cônjuge, por aquele que está junto com ela ali. Sinistro de trânsito. Sinistro são acidentes de trânsito, melhor explicando aqui. Então tivemos um total aqui na sede da companhia de 93, já esse ano, 93 acidentes de trânsito registrados pela Polícia Militar, sendo que mais de 50% desses acidentes foram com vítimas, né? Houve lesão corporal ou vítima fatal. Então, quando fala sinistro, é quando é perca?
Não. O sinistro aqui é um termo usado para análogo a acidente. Ah, tá. É um sinistro. Uma coisa inesperada ali. O condutor foi e bateu o veículo dele em um poste, um sinistro. Bateu em outro veículo, a gente fala sinistro. Ok. E é isso aí. Muitas informações que nós tivemos aí precisas diretamente, né, da Polícia Militar. E por aqui nós vamos, infelizmente, encerrar o nosso podcast de hoje. Afinal de contas, Tenente Wagner também tem muito trabalho a fazer juntamente, né, com os profissionais aí da segurança pública, né, de Alta Floresta do Estado de Rondônia, aqui muito bem representados. Hoje nós estamos recebendo na rádio o Cabo Luciano da Silva, também a Cabo Aline, Sargento Ruimar e, gentilmente, o segundo Tenente Wagner, subcomandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, atendeu ao nosso pedido e aceitou participar, né, do podcast do Comunidade Ativa da Rádio 104 FM desta quinta-feira, hoje, 19 de outubro de 2023. Em nome de toda a equipe da Rádio 104, em meu nome, Poliana Martins, muito obrigada, Tenente, por ter aceitado o nosso convite e vir falar, né, da segurança pública de Alta Floresta, do nosso estado. Falamos também aí a nível de Brasil e dizer aos senhores, né, que nós temos aí um grande respeito, um grande carinho, admiração pelo trabalho que vocês vêm prestando aí dia após dia. Afinal de contas, vocês trabalham para cuidar da nossa segurança, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm exercendo e atuando, principalmente em Alta Floresta, em seu nome, né, Tenente Wagner. Muito obrigado, Poliana, toda a equipe da Rádio 104 FM, né? E a todos aqueles que nos acompanham, né? Tanto pela rádio quanto pelas mídias sociais. A gente que agradece pelo espaço concedido por vocês. Por quê? É muito importante que a gente tenha esse diálogo com a nossa população, com o nosso cliente, vamos dizer assim. Porque o nosso cliente, o nosso produto, em um termo bem vulgar, é segurança pública, proporcionar segurança pública. É o que nós estamos fazendo, proporcionar segurança pública aos munícipes de Alta Floresta, né? Então a gente agradece esse espaço, espero ter conseguido passar alguma coisa de interessante aqui, acrescentar algo positivo na vida do cidadão, né, que nos escuta nesse momento, que nos ouve, né, nesse momento. E é isso. Peço à população que ajude no trabalho policial, porque afinal de contas é um dever do Estado fazer segurança pública. Mas o cidadão também ele tem a responsabilidade nesse sentido. Então, ajude nós fornecendo informação, né? Acatando as ordens do policial que está na rua, né? Que afinal de contas ele está resguardando o seu próprio direito. O direito de ter e vir, né? O direito de ter o patrimônio, de ter liberdade. Isso é muito importante. Não dá para imaginar hoje, na atual conjuntura, até mesmo em virtude da nossa cultura, uma sociedade sem um policiamento bom, forte e que tem compromisso com a segurança pública da nossa cidade. Então agradeço a todos, muito obrigado e tenha todos um bom dia. Muito bom dia, Tenente. Obrigada aos ouvintes da Rádio 104 FM, aos internautas que nos acompanham ao vivo, né, pelas nossas plataformas digitais. A você, né, internauta do site Floresta Notícias, obrigado por acompanhar também a nossa matéria até o presente momento. E logo mais estaremos de volta com a nossa programação normal aqui da Rádio 104 FM. Quinta-feira que vem teremos um outro tema e no decorrer da semana nós estaremos passando para todos vocês. O nosso muitíssimo obrigado. Por aqui encerramos mais um podcast da Semana Comunidade Ativa. E o tema de hoje foi nada mais, nada menos que segurança pública. Quinta-feira a gente volta com muito mais. Muito obrigada.